da Sabrina Sato? Você quer o cabelo do Neymar? Blusa da Hollister ou boné John John? Você sonha com camaro amarelo? E uma bolsa Louis Vuitton? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba que você está inserido na indústria cultural. O termo indústria cultural foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial do século XX. Membros da Escola de Frankfurt, na Alemanha, os dois filósofos escreveram em 1942 o livro Dialética do Esclarecimento, onde empregaram pela primeira vez o termo. A indústria cultural se resume em um conjunto de empresas, instituições e redes de mídias que produzem, distribuem e transmitem conteúdo artístico-cultural com o objetivo de adquirir lucros, transformando os indivíduos em seu objeto e sem permitirem a formação de uma autonomia consciente. Assim, podemos dizer que pela forma com que ela se impõe, ela acaba transmitindo uma pseudo-satisfação que impede qualquer mobilização crítica, que de alguma forma for o papel principal da arte no romantismo. Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Fábio Durão. Seja bem-vindo, professor Fábio. Obrigado. O Fábio Durão, ele é nosso professor aqui do Instituto de Estudos da Linguagem, de Teoria Literária. Ele tem uma formação também muito particular, porque estudou na UFRJ português e inglês, depois fez o seu doutoramento nos Estados Unidos, na Duke University, em estudos literários também, e é um grande estudioso todo desse âmbito cultural. E uma questão que nós vamos tratar hoje, que eu acho que é de interesse amplíssimo, que é a questão da indústria cultural e do entretenimento. Então, eu gostaria de começar, professor Fábio, com essa questão. O que é indústria cultural? Exemplo, o que seria o produto dessa indústria cultural? Para que possamos entender assim, do que estamos falando. A indústria cultural é algo que está tão difundido hoje que é quase difícil, é difícil você pensar alguma coisa que não seria convertível em indústria cultural. A indústria cultural assim, de uma forma mais tradicional, seria a produção de algum artefato de cultura, ou seja, que não está ligado a uma finalidade específica, mas uma produção daquele artefato de forma a você conseguir obter lucro, né, dentro de um processo de... Por exemplo, poderia ser o cinema... O cinema, um programa televisivo, mas aí, assim, da segunda metade do século XX para cá, os esportes pode fazer parte da indústria cultural, porque, quer dizer, uma competição esportiva não tem uma finalidade específica, são artefatos simbólicos, se você quiser pensar assim. Quer dizer, o objetivo ao mesmo tempo, não é um objetivo de produção, porque não é uma produção de alguma coisa, é algo, portanto, por isso é que é cultural, agora, ao mesmo tempo, é feito com vistas à produção de lucro por parte dos organizadores e tal. Quer dizer, você, por um lado, você não morre se você não assistir uma partida de futebol, da forma que você morre se você não comer, mas, por outro lado, na hora que o futebol começar a dar prejuízo sistematicamente, aí ele não vai existir como a forma como ele existe. A caixa de sonhos, chamada televisão, foi amplamente difundida no Brasil pelos militares. Sua intenção era trazer o entretenimento das pessoas de tal forma que essas não prestassem atenção na situação política do país. Surgiram assim as novelas, capazes de prender mais de 70% dos telespectadores com seu linguajar fácil e temas da vida privada, fazendo com que as pessoas tenham a sensação de felicidade. Ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse esse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. A propaganda é um exemplo do forte caráter manipulador das grandes empresas sobre as massas. Elas se aproveitam da visão ingênua do consumidor para introduzir qualquer tipo de produto, tornando-os indispensáveis no dia a dia. O dia tão bonito, o sol dá a direção. Sai de baixo, tô subindo, quero mais que uma paixão. Eu quero mais, eu quero sol, eu quero mais, eu quero sol, eu quero mais, eu quero sol. O sabor da gente, eu quero mais, eu quero sol, eu quero mais, eu quero sol.
Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, compre o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Existe grande influência da indústria cultural na música e no cinema. No cenário musical, temos Anitta e seu Show das Poderosas mostrando estereótipos de mulher ideal. Já no cinema, o filme The Wall, inspirado na música de Pink Floyd, conta a história de Pink, um astro do rock que sofre de depressão e acredita que comprando bens materiais, ele irá se sentir melhor. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara. Out there. The memories, the madness, the music, the movie, the wall. We don't need no education. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. A massificação dos produtos é muito criticada nas artes, que vem como uma forma de escapar da suposta cultura difundida pela indústria cultural, ao ser um meio de estimular reflexões que saem da forma imposta pelos veículos de comunicação mais difundidos. A partir do momento em que a arte é feita de forma alienante, sem dar margem para a interpretação, ela já não é considerada arte, sua intenção foi deturpada. Vemos a serigrafia de Andy Warhol criticando a massificação dos desejos e as pinturas de Romero Brito, que após a fama tornou-se um local comum, como exemplos de pontos opostos à cultura. É impressionante o elevado número de feriados que existem durante o ano. Começamos pela Páscoa em abril, o Dia das Mães em maio, o Dia dos Namorados em junho, o Dia dos Pais em agosto, o Dia das Crianças em outubro e o Natal em dezembro. Nesse país temos dias para tudo. Se aproveitando de tal fato, o comércio usa de tais datas para incentivar o consumismo em massa, fazendo com que o verdadeiro espírito dos feriados seja perdido. A intensidade do sentimento das pessoas passou a ser medida de acordo com o quanto elas gastam presenteando seus entes queridos. O mercado dita o que devemos fazer e comprar, usando de um discurso homogeneizado de tal forma que quem se desvia de tal discurso será recriminado por toda a sociedade. O capitalismo criou no ser humano o medo de ser diferente. Dentre as principais consequências da indústria cultural estão a alienação do público e o consumo exagerado das massas, tal como Adorno e Horkheimer criticaram em 1940. Só torço para quando me olhar no espelho ainda me reconhecer. Quem vamos encontrar?
Teremos mudado o mundo ou o mundo a gente? Pane no sistema, alguém me desconfigurou.